Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí com o programa Jesus, a verdade que liberta, transmitindo, falando, pregando a palavra do Senhor, tanto através da Bíblia como também dos hinos, né? Os hinos que são hinos inspirados aí pelo Espírito Santo e tirados da palavra, né? Quem entende de Bíblia sabe que estamos falando a verdade. Os hinos falam da Bíblia, falam palavra, linguagem bíblica, né? Então é coisas espirituais. E é assim que nós devemos pregar. Quando nós trabalhamos para sustentar a nossa vida secular, então nós falamos das coisas da terra, das coisas seculares. Mas quando nós falamos de céu, de salvação, de alma, de pregação da palavra de Deus, então nós falamos das coisas celestiais, nós falamos daquilo que precisamos obedecer para nos defender do mal. E assim falamos de dois senhores, um do mal e outro do bem. Falamos do ladrão que vem senão a roubar, matar e destruir. E falamos do bem, né? Do Senhor Jesus que veio, ele disse: eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância. Então nós falamos desses dois, que na terra é assim. O ser humano pode seguir um dos dois, sabendo que se seguir o mal, será condenado eternamente. E se seguir, será condenado, não, já está condenado. Mas se seguir o bem, ouvir a palavra de Deus, der crédito, acreditar, será salvo. Então veja aí que nós pregamos isso aqui, essa verdade, né? Fazendo essa separação entre o bem e o mal. Essa que é a nossa função de pregar a palavra do Senhor. E precisamos aprender isso. Todo ser humano tem a responsabilidade e foi dado o entendimento ao homem para ele saber que isso é verdade, mesmo que não aceite, mas ele sabe. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele às vezes continua fazendo o errado porque quer. Mas ele sabe que está errado. Então o inimigo, ele coloca no coração das pessoas aquele uma espécie de revolta. Endurece o coração das pessoas. E ele rejeita Deus. E os profetas, e vamos dizer aqui Isaías, depois Jesus também fez menção, Paulo, nas suas cartas, a respeito disso aí, que o inimigo, ele endurece o coração das pessoas para que não entendam a palavra. Tendo olho, não vê. Tendo ouvido, não ouve. E tendo coração, não entende. Porque a pessoa fica olhando para o lado carnal, natural, e não olha para a salvação, não olha para as coisas espirituais, que é o que funciona, é o que manda e é o que vai permanecer, porque passa o céu e passa a terra, mas nenhuma das palavras do Senhor hão de passar. Ou seja, no final de tudo se acabará tudo, mas Deus continua. E veja que no dia do Senhor, isso aqui vai ter uma chama de fogo aí meio pesada, né? E
O apóstolo Pedro escreve na sua carta dizendo que o céu vai se enrolar como um pergaminho, como um papel. Vai ser enrolado, feito um cartucho de papel. É assim. Então a coisa vai ficar feia, né, irmão? Nesse dia. E você precisa do Senhor. Você não entende isso hoje. E por isso não aceita, não quer salvação. Não aceita que existe um Deus que você precisa recorrer a Ele para poder ele cuidar de você, Ele te ensinar, Ele te proteger. Existe uma justiça, existe uns mandamentos que você tem que seguir, é uma orientação. E não é de homem, é de Deus, é da Bíblia. E às vezes as pessoas têm a Bíblia como um livro que é até bom, tem uns conselhos, mas ele não entende que ele depende disso e que é um poder que livra ele do mal, do diabo. Precisa compreender isso. Malaquias capítulo 3. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 3, versículo 7, diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornarei vós para mim, ou seja, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então isso aqui, irmão, é exatamente o que eu estou falando. Não enxerga, não compreende a maneira que agrada a Deus, a maneira que é aprovado por Deus, a maneira que você faz, a maneira que você age para que seja justificado, recebido como filho de Deus, como herdeiro do céu, herdeiro do reino. Então existe uma maneira, só a Bíblia vai te dar isso aí. Quando você decide, entra um conhecimento, uma luz, um entendimento, um discernimento, uma compreensão, um temor, uma paz. Entra em você essa humildade, essa mansidão, essa longanimidade, esse amor. Vem tudo nesse pacote. E você aceita as coisas de Deus, entende as coisas de Deus. Junto com isso vem um poder de justificação. Que aí você entra na proteção de Deus. Entra na defesa do advogado. Você passa para o lado do Senhor, que é do bem, que veio para que nós tenha vida e vida com abundância. Mas se você não entrar nisso aí, nesse pacote aí de coisa, de obediência, você fica fora. Então veja aí que as pessoas acham que... Mas em que havemos de tornar? Tornar para onde? Eu estou dentro, já está nada, irmão.
Então não é fácil não, é uma coisa que você tem que decidir, que as pessoas... Eu até vi aí nas redes sociais, eu não gosto nem de responder, de falar, de entrar em contenda assim, porque não adianta você... A Bíblia diz que se você discutir com tolo, você passa por tolo. Se você tentar esclarecer a uma pessoa que não tem entendimento, principalmente espiritual, assim, no natural, tudo bem, mas espiritualmente a pessoa não tem Espírito de Deus, você querer enfiar na cabeça dele uma coisa que é espiritual. Se ele não tem o Espírito, ele vai entender, irmão. Se entendesse, todo mundo se convertia. Não é assim, ele tem, e não é obrigado, porque se fosse obrigado, precisava de palavra. Deus não tem poder para obrigar todo mundo a aceitar ele como Salvador? Claro. Mas ele dá o livre-arbítrio para você ir para o inferno com o Satanás, você querer as coisas do diabo, do mal, ou tem a escolha de aceitar as coisas do Senhor. Ou tu fica com o ladrão, ou tu fica com o Salvador. Com o justo juiz. Então, não é obrigado, Deus não obriga, por isso você tem o livre-arbítrio. E aí as pessoas não compreendem isso aí, porque se compreendesse, aí você vai tentar enfiar na cabeça da pessoa, irmão. Um negócio desse aí, é melhor não dizer nada. Mas eu vi uma pessoa, eu vi nas redes sociais, esses 2 dias, até hoje eu vi isso, uma menina dizendo que as pessoas que estão na igreja, eles acham que a gente que não está na igreja não tem fé em Deus. Sabe nem o que está dizendo. Mas não sabe mesmo. Sabe nem o que diz. Porque igreja não é uma casa. Igreja não é uma multidão de gente. É claro que no final das contas é. Mas igreja significa pessoas convertidas pelo Evangelho. Faz parte do corpo de Cristo. Não significa igreja católica. Não significa igreja Assembleia de Deus. Não significa igreja Deus é amor. Universal, mundial, igreja da graça, igreja batista. Não significa isso aí não. Você não está entendendo a situação. Igreja é o corpo de Cristo. É todo aquele que se converte pelo Evangelho. Ele procura andar na palavra de Deus. Aí fé é exatamente, se você tem fé, é em Deus, então você anda conforme a palavra de Deus. Anda sem ver, sem resultado de imediato. Você vai obtendo resultado sem ver. Você está andando, como Jesus disse para Nicodemos, o vento sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas ouvimos a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você anda empurrado pelo Espírito, irmão. Como o apóstolo Paulo, ele diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo 22. Olha o que ele diz aqui. Agora eis que, ligado eu pelo Espírito... Ligado, o que é ligado? Estou pregado nele, agarrado, estou costurado nele, amarrado nele. É isso aí. Ligado, ou seja, e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Olha aí. Não sabendo, ele não sabia, o Espírito sabia.
É claro. Aí ele sai, porque o Espírito levou, ligado ele ao Espírito. Aí veja o 23. Se não, que, ou seja, ele está dizendo que não sabia. Acabou aqui o versículo ele dizendo: vou a Jerusalém não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revelar, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Não é me espera danceteria, motel, carnaval, prostituição, dinheiro, garimpo, tesouro, avião, executivo. Não, está falando prisões e tribulações. Então veja, guiado pelo Espírito. Agora veja o que ele diz, a resposta dele para esses dois versículos aqui. Como ele estava disponível. Isso é aceitar Jesus, irmão. Versículo 24. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, ou seja, que eu dou preço nenhum à minha vida. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Deu de entender? Então veja, irmão, que as pessoas entendam que fé em Deus é quando você tem fé na palavra, acredita. Fé é aquilo que você acredita. É o firme fundamento daquilo que se espera. A palavra de Deus está dizendo para mim confiar que vai acontecer na minha vida. Eu vou morrer e vou para o céu. É isso aí. O final da história é isso. É claro que várias coisas acontecerão até o dia da minha morte. Deus dá vitória e vitória, vem tribulações, como está dizendo aqui Paulo, mas ele foi sabendo que esperava prisões e tribulações. Mas no final ele tem a coroa, como ele diz lá, já no final da vida, escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira. Ele está falando aqui de carreira. Acabei a carreira, mas guardei a fé. E me espera a coroa da vida. Né? A coroa que o justo juiz me dará. Não somente a mim, mas todo aquele que crê na sua vinda. Então a menina sabe o que é fé. Em Deus, eu estou fé de ir para Nova York, fé que acreditar no sentido crendo, mas não obedecendo que existe Deus, ela pode até crer. Mas ela crê no sentido de querer a salvação? Não. Então entenda, ela tem fé o suficiente para participar da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo eu já falei, o que não é igreja católica e nem Assembleia de Deus. A igreja de Cristo é todo aquele que segue pelo Espírito elevado. E aí ele faz parte do corpo de Cristo, da noiva do Senhor, que será arrebatada por ele. Aí não é eu dizer que tem fé. Cadê a obra? Cadê tu provar? Você acha que Abraão, Jesus apiou ele, pé e mão, e saiu carregando num pau de carga, para ele sair lá da terra dele? Ele apenas disse, pela palavra, não existia Bíblia na época. Mas existia, Deus falava com o homem também. Do mesmo jeito que fala hoje. Se revela pela visões, revelações. Então veja que falou com Abraão, quem é que sabe como? Se foi por visão, por sonho, ou uma revelação, uma maneira de falar. Mas falou, mas ele acreditou. Aí fala hoje, você não acredita? Aí a pessoa está pregando, a pessoa fica com raiva. Ah, rapaz,
Esses cabas pensam que a gente não tem fé em Deus. Tu não tá tendo nenhuma. Se tivesse, estava escutando o que a gente tá dizendo. Eu tô falando de mim aqui. Eu não tô dizendo as coisas minhas, o jeito que eu sou, que eu gosto assim, que você é para fazer isso também. Não! Tô falando, a Bíblia tá falando para você acreditar. Aí tá dizendo aqui, Deus falando para esse povo aqui. E esse livro aqui era pro povo crente. Da época, como ela disse que é. Essa menina que falou lá na rede social. Que ele pensa que acredita em Deus e não segue Deus. Como é que acredita, irmão? Como é que tem fé em Deus? Que fé é essa? Se não segue, se tem raiva, fica irada, revoltada com pessoas que pregam a palavra, que diz que ela precisa se converter. Aí ela fica revoltada. Tem que se converter mesmo. Isso aí é para salvar quem? É ela. Não é a pessoa que está dizendo. Eu estou aqui nesse rádio, eu estou dizendo para você se converter. E eu estou lutando por mim, larguei de mão, fica quieto, eu estou pelejando. Daqui a pouco estou no culto. Estou provando que eu estou tendo fé. Estou no rádio todo dia, estou nos cultos todo dia, estou lendo Bíblia, estou orando, não muito, mas oro. Buscando a Deus, deixa eu lutar por mim. Agora, se tu não fizer nada por ti, e aí? Então compreenda, irmão, que a pessoa pensa que tem fé, que está fazendo a coisa certinha e não está fazendo nada. Então a menina revoltada, ainda tem uns igual ela, que não estamos aqui falando mal da menina, mas estamos aqui dizendo que é do mesmo jeito que estava Israel na época aqui. Deus dizendo, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor, não é qualquer não, Senhor dos exércitos, do céu e da terra. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Tá tudo certo, não, nós somos crentes. Nós temos fé, nós somos salvos. Salvo em quê, irmão? Que nada, e Deus dizendo, te arruma, rapaz. Te arruma no caminho. Então, aí ela revoltada porque e os outros dizendo, não, é verdade, eu também penso assim. Ah, pensa, agora tá certo. Aí é que tá o negócio, irmão. Porque a gente tá dizendo a palavra, não é para mim. Eu tô lendo, não posso ler só para mim ficar calado aqui, não dizer nada nesse microfone. E eu leio, eu comer a palavra e me salvar. Obedecendo, lutando aqui, batalhando, que é uma batalha espiritual, uma briga com o diabo, com os demônios, para tu se sustentar na palavra de Deus. Aí, a gente tá dizendo para você, aí você rebatendo. Aí quer dizer que tu tá esperando quem dizer para ti? Que é para obedecer a palavra. Tá esperando um anjo descer do céu, é? Ele pode descer para te matar. Porque anjo não vem pregar a palavra de Deus, não. Ele traz uma missão para fazer. E aí ele faz igual ele fez em Sodoma e Gomorra. Aqueles 2 anjos lá. Desceu e plantou fogo lá. Aí ficou quem vivo lá? Saiu Ló e 2 filhas. A mulher também ficou por lá. Então veja que o anjo vem fazer isso aí. Ele não vem pregar, não. Ele mandou Ló pregar. Passou a noite pregando Ló. Se não foi a noite toda, mas ele mandou. O anjo diz, vai lá, diz para os teus parentes aí, para as pessoas que te ouvem aí, sai dizendo que nós vamos meter fogo nesse negócio. Quem se arrepender, sai com nós daqui de dentro. Ele saiu pregando lá, mas quem acreditou, estava tudo desse jeito aqui. Não, nós temos fé, rapaz, isso são uns abestados. Esses caras chegaram aí com essas conversas fiadas. Isso bota fogo em nada. Mas, rapaz, mas ficou só a terra, só o chão. Nem calango até hoje não tem. Ai, pra lá, irmão. Então veja que anjo não prega palavra não, irmão. Quem tem que pregar é nós mesmos. E você, para ouvir a palavra de Deus, vai ouvir de homem ou então não ouve. Vai ouvir a palavra pelos homens. Você pode ler e tudo, mas você precisa, entre nós, exortai-vos uns aos outros. E dei ouvido uns aos outros.
Precisamos conviver. É um corpo. Como é que um dedo vai viver lá longe do corpo e diz que faz parte do corpo? A corrente sanguínea está passando por esse dedo? O cérebro está mexendo com esse dedo? Está ligado ao cérebro? E quem é o cérebro? O Senhor Jesus. Jesus é a cabeça da igreja, do corpo de Cristo. Ah, irmão, que conversa é essa? Quando eu quero fazer parte da igreja, eu me uno à igreja. Aí a igreja quem é? É todo aquele que se converter no evangelho. Saber que o evangelho é a palavra de Deus que conduz, que aconselha o homem a andar por ela. Quando faz isso, quando você decide isso, você começa uma caminhada. Você se une a esse corpo. Você se une, se liga ao cérebro de Jesus. Você pode ver que Paulo disse que estava ligado ao Espírito. Ligadinho ao Espírito de Deus, né? Eu vou repetir de novo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. Mas você pode ler o capítulo todo, você pode ler do versículo 17, que vem aqui tudo o que Paulo está falando. Mas o 22. Agora eis que ligado eu ao Espírito, não é do diabo, não é os demônios, não. Espírito de Deus, ao Espírito. Vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Então nós precisamos estar ligados. Aqui ele confirma qual é o Espírito que ele está falando no 23. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revelar, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas eu não estou nem aí. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, eu não dou preço à minha vida. Quem dá é o Senhor. É o Senhor que sabe o que faz. Então é ligado, irmão, a cabeça da igreja. Aí a moça diz que é separado. Não acredita, os crentes, ela fica com raiva dos crentes, que diz que ela não é crente, ou seja, dando um conselho, belejando para ela se converter, ela fica zangada e dizendo que nós falamos que ela não tem fé. E não tem mesmo, não. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e não é dito por jumento. O jumento não fala, e nem ficou para pregar a palavra de Deus. Ou cavalo, ou macaco, ou onça, ou elefante. Não, é homem e mulher que prega a palavra de Deus. Pois foi entregue para nós. Para todo aquele que se converter. Deus dá o poder. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê é condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É assim. Aí tem outras e outras palavras que Jesus falou. Ide a todas as nações, pregando o evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz, ensinando todas as palavras que eu vos disse, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até acabar o mundo. Até Jesus vir arrebatar a igreja, é isso que ele está falando. Ah, mas eu não creio assim. Ah, já perdeu tudo. Ah, irmão, é isso aí. O evangelho é isso, não é outra coisa. Então, quem é contra isso, está contra Deus, não está contra ninguém, não. Aí ele disse, se o mundo vos aborrece, primeiro, antes de aborrecer vós, aborreceu a mim. O que aborreceu? Rejeitou, não quis, não dá ouvido. Escuta, mas não ouve.
Então veja aqui, irmão, que Malaquias escreveu para os crentes. Tu tá pensando que é quem? Escreveu principalmente para o povo de Deus, o judeu que estava desviado. E aí, Deus usando o profeta aqui, disse: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Não, estamos andando tudo certinho, rapaz. Estamos só brincando aqui. Umas prostituiçãozinhas, umas mentiras, uns negócios. Nós estamos por aqui, aí, mas nós somos crentes. Nós acreditamos que existe o Senhor, nós temos fé no Senhor, mas nós gostamos de umas festinhas, de umas baladas e umas meninas novas, uns negócios. Nós gostamos aí de uma cachaçada e de um escárnio aí contra os estatutos do Senhor, contra a palavra. Nós não escutamos muito esses crentes que são quadrados, não, porque isso é besteira, não precisa disso tudo, não. Nós somos assim, uns crentes modernos, não. Pois vai pro inferno, irmão. Mas ora se vai. Já tá. Tem que procurar sair. Fica perguntando para Deus em que nós havemos de nos converter. Tornar exatamente se converter. Vai para um caminho, voltar de lá, pegar o caminho certo. Está dizendo: tornai para mim e eu tornarei para vós. Ou seja, vocês estão me caçando, mas não me acham. Desse jeito aí eu tô fora. Eu sou separado, eu sou santo. Seja santo como eu sou santo. Ou seja, seja separado como eu sou separado. Procura fugir do pecado como eu não peco. E nem o pecado fede nas minhas narinas. Então veja aí, eu vou prosseguir a leitura aqui, que vai entrar até no negócio do dízimo aqui, mas é para você ver como é que Deus trabalha. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia vós me roubais, diz o Senhor. Em que te roubamos? Não vê não, irmão. Nós dizemos, ou seja, nós dizemos já, nos dízimos e nas ofertas ossadas. Eles perguntaram para Deus, aqui, mas em quê? Roubamos em quê? É nos dízimos mesmo que vocês não dão, vocês não cuidam, não têm zelo das coisas de Deus, da obra do Senhor. E nas ofertas, vocês são mesquinhos e são avarentos e não ajudam na obra de Deus. E aí vocês me roubam porque a terra é minha? Eu duvido que não seja. Agora venha dizer que não. A terra é minha. Está arrendada para vocês. É como que seja assim, irmão. 10%. Aí é obrigado a dar. Mas se Deus não obriga nada, irmão, quem foi que disse que Deus obriga alguém? Não. Eu acabei de dizer agora há pouco. Tem um livre-arbítrio, fazer o que quiser da vida. Só que Deus orienta. Se tu fizer assim, tu tem eu. Se não fizer, dá fora. Então Deus, ele deixa você à vontade. Você pode se convertendo devagarinho. E você pode se converter de uma vez. Você faz o que quer. Agora está correndo risco, né? Morreu sem Deus, inferno certo. Não tem nem... Aí se você tira uma ideia de você mesmo... não, eu tenho fé em Deus. Qual? Porque Deus é a Bíblia. Se você diz que tem fé, mas que Deus é esse aí? Aí você vê pessoas que frequentam macumba, que faz que a vida
é totalmente contra a Bíblia. Aí você vai conversar com ele e toda hora diz: não, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Deus te abençoe. E fala o nome de Deus. Que Deus, irmão? O Deus com D minúsculo. Porque na Bíblia está cheio disso aí. Deus com D minúsculo. Ou deuses com D minúsculo. Agora o Deus da Bíblia, ele exige para você usar. Você pode até usar esse nome dizendo que é ele, mas não é. Mas para ele verdadeiramente aprovar você usar o nome dele e ele verdadeiramente está contigo, você tem que primeiro estar com ele. Você tem que concordar com ele ou então tá fora. Então veja que eu não posso tirar uma ideia, produzir de mim mesmo, que eu tenho fé em Deus. Eu mesmo, antes de eu aceitar Jesus, eu sempre rezava, porque acho que rezar é uma coisa mais repetitiva, sei lá. Mas vamos dizer assim, eu orava o Pai Nosso. E aí diz um bocado de coisa, se a gente for pregar aqui sobre o Pai Nosso, irmão, dá umas 10 pregações dessa que eu estou pregando. Ou muito mais, dá de pregar um ano todinho só nele. Porque você se compromete todinho com Deus, orando o Pai Nosso. Porque você começa dizendo um monte de coisa para Deus que você não consegue cumprir. Você pode lutar e Deus te aprovar, te agraciar, porque é pela graça que sois salvos, não pelas obras. Você participa da justiça de Deus, ele te justifica, mas você não consegue cumprir. Agora imagina se você não fizer nadinha e ficar só orando. Você acha que vale alguma coisa? Você fala hipocrisia diante de Deus. Então veja que eu orava o Pai Nosso, e depois eu comecei a ficar com vergonha de Deus. Porque diz para a gente obedecer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, no céu já está. Pode ficar tranquilo que lá a vontade de Deus, tu não vai entrar lá se tu não fizer. Não vai entrar lá, só é a morada dele, fica certo. Mas na terra você tem que fazer a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, não é a vontade de você aconselhando ele ou por outro ele está com pouco entendimento, ou no sentido de um poder pequeno e tu está dando poder para ele fazer a vontade dele. Não, é tu que tem que fazer a vontade dele. O Pai Nosso está dizendo é para você fazer a vontade de Deus na terra. Então eu comecei a dizer e comecei a ficar com vergonha que eu não fazia a vontade de Deus. Larguei. Então veja que não é você dizer, é você fazer. É você fazer, irmão. Ou pelo menos, como eu acabei de dizer, que ninguém consegue fazer, mas você lutar, fazer esforço para isso. Aí as outras coisas com o Senhor. Ou seja, você anda a metade do caminho, o resto do caminho ele te leva pela graça dele, pela sua bondade. Ou seja, você correu para o lado dele, não consegue chegar nele, mas ele vem te buscar no meio da viagem. É isso aí. Então entenda, é dessa forma que o homem é salvo. Não há pensar que o homem obedece de tal maneira de cobrar de Deus. Ei, e aí agora? Tu vai me salvar, porque eu já fiz tua vontade. Não existe isso. Nenhuma carne se gloreia diante do Senhor. Isso ele não diz só numa parte da Bíblia, não, em várias. Então veja, irmão, que um versículo que eu sempre falo, Mateus 3, Mateus, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 3, o versículo 9. Mas para você ver o que está dizendo aqui, eu vou ler o 7, 8 e 9. Aqui fala de João Batista, o que pregou a nova aliança, introduziu Jesus, o Evangelho, a nova aliança, que é o Evangelho. Que aí também o Evangelho teve antes, mas
um evangelho espiritual, jamais espiritual do que terreno. Uma nova aliança, uma maneira diferente de se adorar a Deus, de buscar a Deus. É a introdução do Filho de Deus na terra. Então veja que é a nova aliança, uma nova aliança. Aliança significa pacto com Deus. Então veja aqui, João Batista pregando no deserto. Aí ele diz no versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eu, para traduzir melhor, aqui para você entender melhor, eu posso dizer assim: e vendo ele, muitos dos crentes que se dizia ser crente, né, que vinha ao seu batismo, lhe dizia raça de cobras, raça de demônios, porque cobra, víbora é cobra, e cobra é... Veja quem foi que traiu a humanidade. Ele se formou em quê? Ele se apoderou de quê para ganhar a Eva, para condenar a Eva? Com Adão, uma cobra. Raça de cobra, de demônios, quem vos ensinou a se livrar da condenação do inferno? É isso aí que ele está dizendo aqui nesse versículo, irmão. Vendo os crentes que vinham por seu batismo, porque fariseus e saduceus, tudo era judeu na época. Ele não estava falando, ei, assírios e sei lá, outros, babilônicos. Não, ele estava falando fariseus e saduceus. Então ele está falando de crente, aqueles que diziam ser crente. Não, nós somos crentes, nós temos fé em Deus, rapaz, como é que tu vem com história? Aí diz, quem foi que ensinou vocês fugir da ira futura, fugir da condenação de Deus, da justiça de Deus? É isso aí. Então procura fazer. Aí ele diz no 8, o que ele deveria começar a fazer. Que é o que eu estou dizendo hoje para nós todos, tanto para mim como para vocês que estão ouvindo. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento, poxa, eu estou indo no caminho errado, me arrependi e voltei. Convertimento, se converter. Tornar a Deus. E Deus está pronto, ele está dizendo, tornai vocês para mim e eu tornarei a vós. Ou seja, que para me explicar melhor, Deus está em todos os lugares, está pronto. Eis que estou à porta e bato. Ele não está fugindo, escondendo de você e você correndo atrás dele. Não, ele está prontinho para receber você. Então estou à porta e estou batendo. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, já estou dentro da casa, já estou pronto para ajudar. Uma convivência, nós vamos viver juntos. Então, quando ele diz tornar para vós, significa estou pronto para vós. Não é uma questão que Deus está lá longe e sai correndo no teu rumo. Não, agora você precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, você aceitar a palavra de Deus, aí o Espírito de Deus se liga no teu espírito, que Deus te deu, que você tem um espírito que é teu, que Deus te deu. Aí você será conduzido por esse Espírito de Deus ligado ao teu, que estamos falando de ligação. Aí você vai produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, você começa a enxergar que está fazendo as coisas erradas e começa a se arrepender. É isso, irmão, que é aceitar Jesus, se converter ao Senhor, ao Evangelho, à palavra. Então veja aqui, irmão, o versículo 9, que é o que eu disse. Eu vim para cá, para Mateus, porque eu lembrei disso aqui. E não presumais de vós mesmo, dizendo,
Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Traduzindo melhor, para você entender melhor o que se diz, que está dizendo esse versículo. Não pensai de tirar uma ideia de vocês mesmos. Temos por pai o Senhor Jeová, Jesus Cristo. O Senhor Jesus. Temos por Senhor o Senhor Jesus Cristo. Ou nós temos por cabeça o condutor da minha vida, o Senhor Jesus Cristo. Não tira uma ideia da tua cabeça mesmo isso aí não, irmão. Porque a palavra que vai dizer se você está andando ou não. Porque até aqui era Abraão. Ah, nós somos filhos de Abraão. Depois de Jesus, não, nós aceitamos Jesus. Para o Abraão é apenas uma referência, mas você não pode hoje dizer, não, meu pai é Abraão. Não deve dizer assim. Não, meu pai, meu condutor, meu protetor, meu ajudador, meu ensinador, meu salvador é Jesus Cristo. Então a coisa mudou, não estou dizendo que é uma nova aliança. Então até aí ele nem sabia quem era Jesus, o que era, se era Cristo ou o que era. Jesus não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado ainda, estava apenas numa introdução. Por isso aqui ele não podia pregar, não vem com um negócio de Cristo para cá, que vocês são filhos de Cristo. Não podia falar, então ele falava de Abraão. Então veja, Deus pode fazer dessas pedras filhos a Abraão e tu dança. Tu está aí ouvindo, escutando, né? Aí você pode dar ouvido a isso ou não. Se tornar um filho de Deus ou não. Aí você, se você não der ouvido, aí vai aparecer um que dá. Ah, mas a humanidade hoje está toda corrompida, está todo mundo pensando igual eu. Pois é, morre tudinho, vai para o inferno tudinho. E Deus fica esperando, até um dia um se converter para ficar no teu lugar. Enquanto não se completar o número dos salvos, ele não vem buscar a igreja. E aí, quem é que manda ele vir? Quem é que vai dar conselho a Deus? Me diga. Eu e você precisamos nos sujeitar ao Senhor, a sua palavra, para mim fazer parte da igreja, ser um salvo, ser um membro de Cristo. E aí, eu estou na vantagem. Se eu tirar uma ideia de mim, rapaz, eu tenho fé em Deus, esse cara fica com conversa pro meu lado, dizendo que eu não tenho. Aí quem é que está no prejuízo? É você. Você tirou da tua cabeça mesmo que tu tem fé e não tem nada, irmão, não faz nada. Em vez de ir para o culto, vai assistir a novela. O Fantástico, ou que não tem nada de fantástico, né? Mas é assim, vai, em vez de ir para o culto, de fazer uma evangelização, uma coisa, ler Bíblia e orar, aí cantar hinos ao Senhor, você vai assistir um cantor do mundo aí cantando palavrão, mandando tu ir para o inferno. Aí, ou também um jogo de futebol, uma coisa qualquer, você vai se divertir. O negócio é terra. Eu quero conversa com você. Então tá. Então não presumai de vós mesmo, temos por pai Abraão. Porque por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Com certeza. Então veja, irmão, que você e eu precisamos fazer o que Deus diz. Não, mas rouba o homem a Deus? Sim. Mas em quê? Mas em que nós te roubamos, rapaz? Nós somos honestos demais, direitinho. É nada, irmão. Só quando começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Então, quando falo em fruto, eu me lembro de um versículo que eu sempre falo, que é Hebreus,
capítulo 12, versículo 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, se nos exercitarmos por ela. Então veja que no presente, a mocinha lá, como eu falei, da rede social, ela está achando ruim. Porque as pessoas se julgam ter fé e ela não. Julga ela como que ela não tem a fé. Se ela não está seguindo, não tem mesmo, não. Então ela acha ruim. Se ela aceitar a palavra de Deus, ela começa a produzir um fruto pacífico de justiça, se exercitar por essa palavra. Começa a produzir, irmão. Então veja que Paulo, ele escreve aos Colossenses, capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, eu estou aqui aperreado que está chegando a hora de acabar o programa, mas olha aqui, vou chegar aqui em Colossenses ligeirinho, irmão, capítulo 3, versículo 1 e 2, Colossenses 3, 1 e 2, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do trono de Deus. De cima, não é da terra não, irmão. Versículo 2. Pensai, buscar, logo no primeiro, e agora é pensar. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então começa, tu ressuscitou com Cristo? No sentido, tu aceitou Cristo como Salvador? Tu quer se salvar? Tu quer morar com Cristo? Quer? Então começa a buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra do trono de Deus. Não fica pensando só aqui nos carnavais, não. Pensa lá de cima. No que ele está dizendo para ti, para tu fazer e ser salvo. E depois tu começa a pensar também. Pensa nessas coisas. Pensa em hinos que edificam a tua vida, que é bíblico, palavras bíblicas, mensagens bíblicas nos hinos. E lê palavra e começa a entender, entender a necessidade que você tem de obedecer a palavra ou será condenado. Então, por aí você tira, as pessoas, a maioria pensa assim, que a Bíblia é apenas uma coisa para a gente comentar, como uma historinha de caronchinha. Tem muita historinha aí. Aquela princesinha, como é, Mequias? Que tem um príncipe, que não tem? É encontro de fada, mas tem um aí que é famosa, o nomezinho dela, uma princesa lá. E não existe isso não, irmão. Aí a palavra de Deus não é isso não, encontro de fada, um negócio de umas histórias que um tio meu contava quando eu era menino, sentava a roda lá, a gente chama de história de Trancoso, na época, né? Conte aí uma história de Trancoso, um romance. Um rei, tinha uma filha, aí tinha um herói lá, um príncipe, esse rolo. História de Trancoso inventado por homem. Não! A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Se você acreditar, ela é. Se não acreditar, é sempre. É o que vai salvar a vida do ser humano. Que vai conduzir você à salvação em primeiro lugar. Mas aquele que não obedecer, essa mesma palavra condena, leva ao inferno. Porque separa as duas coisas. Então, ela é viva e é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Nada vai a esse lugar, aonde ela vai. Aí juntas e medula, porque também é para o corpo também. Aí diz, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Agora diga qual é a pessoa ou o livro que discerne os pensamentos e intenções teu.
Não, aí tem uns macumbeiros, né, que eles chutam. Você começa a dizer as coisas, o diabo revela também, porque tu já disse lá para outras pessoas, tu já agiu, e o diabo sabe o que tu fez. Mas deixa o teu pensamento ver se ele sabe. Diz aí o que eu estou pensando, Satanás, vê se ele fala. Ele fala nada, irmão, porque ele não discerne, mas Deus fala. O Senhor Jesus, na época que andava na terra, os judeus, os fariseus ali que queriam perseguir ele, só pensavam, rapaz, esse homem é isso assim. Jesus disse, por que tu arrasou aí no teu coração dizendo isso? Então ele sabia o pensamento do caboclo lá. Precisava dizer não, agora o diabo fica perdidinho com isso aí. Se perde todinho. Então entenda, irmão, corra atrás do Senhor. E ele está lá pronto para te receber. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela palavra, por tudo que o Senhor nos fez nas nossas vidas, e eu tenho certeza que vai fazer mais. Basta nós tornar ao Senhor. Não se esquivar, mas correr, se agarrar, se afincar na tua palavra. Deus ajuda, meu Senhor, a todos aqueles que estão afastados, aquele que não conhece, não entende, não compreende, abre a mente para entender a necessidade que tem do Senhor. Abençoa, curando, libertando, salvando, ajudando em tudo, se revelando a essas pessoas, para eles entenderem tudo isso e te aceitar como único e suficiente Salvador das suas vidas. Abençoa em tudo. E em tudo nós te damos graça no nome de Jesus. Amém.